Fique de pé, vamos orar. Estou muito empolgado com a mensagem dessa manhã, mas eu dependo muito do seu coração sobre ela. Estou realmente bastante motivado em trazer essa mensagem para o seu coração. Ela tem uma construção teológica do que eu normalmente faço bem diferente, mas ela depende muito do seu coração, por isso que eu quero já te antecipar que você precisa estar com o seu coração bem aberto para aquilo que Deus vai falar para o seu coração nessa manhã. Amém? Louvado seja o teu nome, Deus. Te damos neste momento toda a liberdade sobre este lugar. Nada aqui é sobre ninguém, além da presença, da honra e da glória sendo dada ao nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nossos corações. Traz sobre cada um de nós direção, discernimento, capacidade de entender, percepção, para que tudo aquilo que for ministrado nessa manhã possa encontrar em nós um coração fértil, para termos as nossas vidas transformadas pelo poder da Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu quero que você tenha no seu coração muito entendimento sobre o final da nossa série de mensagens. Final da nossa série de mensagens foram 7 domingos pregando sobre os valores da igreja. E a mensagem de hoje, ela precisa levar você para a ação. O último valor dos nossos valores é intencionalidade na ação. Então, não é apenas olhar para a necessidade de agir, mas é para olhar para que, além da necessidade de agir, você precisa ter intenção na ação. É uma mensagem que você precisa sair daqui com o coração para algo prático. Não é uma mensagem de assimilar conteúdo. Isso ficou nos últimos 6 domingos. Hoje é uma mensagem de ação, escolha, comportamento, prática, decisão. Mas eu preciso de você. O máximo que eu posso fazer é expor. E me recordo que quando comecei a desenvolver essa série, eu estabeleci já cada princípio básico da série, escolhi a analogia da casa, estamos construindo a casa, e eu confesso que eu queria pregar essa mensagem logo de cara. Mas eu entendia que o sentido dela estava para o final. Mas eu falava, mas eu acho que eu consigo fazer, vou pregar no início. E eu estava bem ansioso para pregar, não acho que ela é a melhor mensagem da série, tenho as minhas preferidas, mas é a mensagem da série, ou é o valor da série que mais precisa ser internalizado por nós como comunidade de fé. Então, chegamos hoje ao final dessa jornada. 7 valores da Beta. Fidelidade à palavra, amor transformador, comunhão autêntica, discipulado ativo, crescimento frutífero, serviço altruísta, intencionalidade na ação. Pregados nessa ordem que mencionei. Mas não é essa a ordem, o estabelecimento dos valores. Estabelecemos o fundamento, construímos a casa, começamos a entender os valores. Valores que nos sustentam, valores que nos ensinam. Aprendemos a amar, aprendemos a cuidar. Aprendemos a amar na sala, a cuidar na cozinha. Subimos no andaime do discipulado. Começamos a colher frutos do jardim do crescimento frutífero. Só que uma casa, por mais perfeita que essa casa possa ser, essa casa não funciona sem a chave. Portanto, do que adianta uma casa pronta se a porta está trancada e ninguém consegue se utilizar daquilo que lá dentro tem? Do que adianta um propósito grandioso se nós não temos uma chave para ativá-la? Hoje nós vamos falar sobre essa chave. A chave do nosso propósito chama intencionalidade. Amém? Não fique parado do lado de fora da casa. Não fique estacionado numa vida em que você olha e fala: Deus, eu sei que o Senhor tem algo grandioso e poderoso para a nossa igreja. Quem tem essa convicção?
mas está parado lá de fora. Você não se apoderou da chave que abre a porta e entra. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do Engajar, e eu comecei a reunião mandando ele fechar os olhos. E pedi para eles sonharem, começarem a pensar na igreja. Depois eu construí a partir disso. A verdade é que a nossa visão já está posta. A verdade é que os nossos sonhos, eles já existem. Eles estão processualmente sendo comunicados e... Coloca na tela, por favor, dos valores. E os nossos sonhos, eles serão vividos e realizados quando essa tela aqui for vivida de forma intencional. Quando falamos do propósito, quando falamos da nossa missão e da visão, falamos dos valores sobre como construir ou alcançar a visão. A nossa visão é ter uma vida transformada, pelo menos uma vida transformada em cada família, e daí multiplicarmos discípulos. Amém? Mas é uma visão, é um sonho para o futuro. Como alcançar a visão? Com fidelidade à palavra, todos esses valores, e percebendo que cada um desses valores se conectam de uma forma intencional com a missão, mas também se conectam com a visão. E essa tela está aqui propositalmente exposta para que você possa ler e começar a assimilar. Mas eu quero trazer nessa mensagem a intencionalidade na ação, que é aquilo que garante que o discípulo e a transformação serão eficazes. É aquilo que vai garantir que a estratégia para multiplicar discípulos, ela tenha propósito, porque a multiplicação de pessoas não é o nosso objetivo é a multiplicação de discípulos, pessoas que tiveram sua vida transformadas e que estão em um contínuo processo de transformação. O vídeo de abertura do nosso culto, que hoje não teve de forma intencional, fala que aqui é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Porque não consigo transformar quem já está perfeito. Deus nos deu a chave. E o nome dessa chave é intencionalidade. Amém? Deus te deu uma chave? Sim ou não? Mas o nome dessa chave precisa ser intencionalidade. O que é viver sem essa chave? É viver de duas maneiras. Você vai escolher nessa manhã... Eu vou te apresentar nessa manhã 3 tipos de pessoas. Você vai escolher ser uma delas. E as 2 que eu vou dizer, você não vai escolher ser elas. As 2 pessoas das 3... Uma delas é a que vive de forma casual e a que vive de forma condicional. Meu primeiro ponto nessa manhã, então, são os ladrões da chave. Existem os ladrões da chave da intencionalidade. São as pessoas que vivem de forma casual e as pessoas que vivem de forma condicional. A pessoa da vida casual é aquela, deixa a vida me levar, vida leva eu. E a vida vai levando para onde? Não faço ideia. Deixa pela casualidade. Onde a vida me levar, eu estou indo. Você não vai ser essa pessoa em nome de Jesus. Ele vive sem mapa, sem um destino. Sua espiritualidade é reativa. Ele só reage a provocações do mundo espiritual. Não é uma vida proativa. Ele vai à igreja, se der. Ora, só se sobrar tempo. Serve se o pastor implorar muito. Ele flutua no mar da normalidade, da mediocridade da vida cristã, esperando a correnteza, o vento, a força das ondas me levar para onde? Não sei. Eu sei que eu deixo a vida me levar. Quem sabe me leva para um bom lugar. Estou no mar à deriva, mas vai que me leva para uma ilha que tem tudo aquilo que eu preciso para viver. O problema é que a correnteza deste mundo, elas
ela não nos leva para o porto seguro do Senhor Jesus. Então essa é a pessoa casual, que está te levando a vida cristã. Assim, essa não é para você. Amém? Essa não é a sua realidade em nome de Jesus, amém? Levanta a sua mão e diz, isso não é para mim. Essa não é a realidade que conta sobre a minha história. A minha história são daqueles que escrevem a história a partir da ótica do Senhor Jesus. Também tem a segunda pessoa, que é a pessoa condicional. E essa pessoa é perigosíssima. A pessoa condicional, ela é muito perigosa. Sabe por quê? Porque ela até se parece com o intencional. Ela se parece com a pessoa intencional, que é aquele que você será, aquele que você é. Ele tem sonhos, ele tem planos, mas sempre tem uma condição para os planos e para os sonhos se realizarem. O casual, ele não sonha, ele não tem visão, ele não tem nada, ele está aí, deitado numa boia à deriva no mar, esperando para onde o vento possa me levar. Já a pessoa condicional, não. Ela está entendendo, ela tem visão, ela sabe que Deus tem propósito, ela sabe que Deus tem algo para fazer na vida dela, através dela. Ela sabe que Deus tem poder para transformar a família dela, amém? Deus tem poder para transformar a sua casa, a sua família, amém? Essa é uma verdade, mas a pessoa condicional, ela está sempre esperando uma condição certa, uma condição perfeita para algo acontecer. E ela nunca sai, ela nunca antecipa, ela nunca coloca ação, ela nunca coloca intencionalidade na ação para provocar o sobrenatural de Deus na vida dela. Por isso que ela é perigosa. Porque ela tem sonhos, ela tem visão, ela se parece com o intencional. Eu vou servir, mas eu vou servir ao ministério quando eu me formar. Não, Deus, eu vou contribuir financeiramente, mas quando a minha renda melhorar. Eu vou liderar uma célula, Deus, eu sei que eu preciso abrir um GR, eu preciso liderar um GR, mas deixe meus filhos crescerem porque eles dão muito trabalho. Eu vou ser mais generoso, mas eu preciso que o Senhor seja um pouquinho mais generoso comigo. Ela sempre vai fazer alguma coisa, ela sempre tem algo para fazer, mas ela sempre está esperando algo acontecer para ela fazer. E adivinha? Ela nunca vai ser. Ela nunca vai fazer. Porque ela sempre espera o plano perfeito, o tempo certo, as situações perfeitas e ela nunca vai avançar. A fé condicional é a desculpa favorita do diabo. Ela nos mantém paralisados na sala de espera do propósito, enquanto a vida acontece lá fora. Uma fé condicional, ela é o ambiente perfeito para o diabo te paralisar. Sabe de uma coisa? A maioria de vocês já tem uma firmeza, uma convicção cristã. São maduros, a chance de desviar é muito pequena. Então o diabo sabe que não adianta tentar te provocar um desvio espiritual. Ele sabe que você já está firmado na rocha. Amém? Mas ele quer te paralisar. E ele não vai fazer isso te afastando da igreja. Ele vai te fazer isso te estabilizando, sentado numa cadeira de igreja. Ele vai fazer isso fazendo você ficar parado, sentado debaixo de um propósito que nunca vai acontecer. Porque você está sempre esperando que algo aconteça para você se mover. A verdade é que a intencionalidade na ação, ele precisa ser um valor internalizado no meu coração, no seu coração, para que essa igreja possa destravar as portas de ser uma igreja que transforma esse bairro, transforma essa cidade para a honra e glória do nome de Jesus. Mas isso precisa crescer em um ímpeto no meu e no seu coração, de forma a olhar para os valores que pregamos durante 6 domingos e dizer que cada um deles somente vai acontecer quando eu for intencional em cada um deles. Ambos as pessoas, o crente casual e o crente condicional, eles têm algo em comum.
eles não possuem a chave da intencionalidade. Eu até esqueci minha chave lá em cima, eu ia descer. Pega lá para mim, por favor. Não, aquela era minha lá. Lá de cima. Não. Eu ia descer com ela e eu esqueci. Eles esperam por cenários favoráveis. Eles esperam pelo ambiente externo. Mas o Evangelho nos chama para outra coisa. O Evangelho não é sobre conforto, é sobre propósito. O propósito exige ação, não espera. Eu vou repetir. O Evangelho não é sobre estar sentado confortável. O Evangelho é sobre propósito e o propósito exige ação, não espera. Então, como, pastor, nos tornar a terceira pessoa, a pessoa intencional, a pessoa que Jesus espera que possamos nos tornar, a pessoa que a Bíblia conta a história de várias delas? Como ser alguém intencional? Comece perguntando, por que é que você faz aquilo que você faz? Por que eu faço o que faço? Por que você toca bateria no louvor? Por que você toca contrabaixo? Por que você ministra? Por que você toca violão? Por que você está no Conexão? Por que você serve no Beta Kids? Por que você serve na intercessão? Por que você serve no lanche? Por que você serve lá na mesa, na filmagem? Por que você faz aquilo que você faz? Por que você vai ao GR? Por que você veio ao culto? O que é? Por que você faz? Obrigado. A chave. Por que você faz aquilo que você faz? Qual o seu alvo? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Vou te ajudar. Por que você trabalha? Pagar a conta. No final do mês, você não quer tapinha nas costas. Você quer o Pix. É ou não é? Envolve outras coisas? Envolve. Mas no final do mês, você quer o quê? O que você quer? Faz-me rir. Por que é que você serve ao Senhor Jesus? Não confunda a atividade com o propósito. Você pode estar correndo muito, mas correndo sem direção. Não confunda as atividades que você faz na igreja, as atividades que você tem na sua vida secular com o seu propósito. Atividades não dizem sobre o propósito. Você pode estar correndo muito, mas correndo sem direção. Na colônia de férias, eu fiz o louvor para as crianças e eu parramei as cadeiras, abri em 4 blocos e eu ficava correndo com esses meninos cantando. Porque eles não têm ainda o discernimento, o intelecto de conseguir discernir cada frase daquilo que está cantando. Mas a minha intencionalidade no louvor para as crianças era mostrar para elas que a adoração a Deus é algo que pode ser divertido. É algo que pode ser alegre, que a presença de Deus ela é gostosa. Eu queria que as crianças tivessem uma boa experiência de louvor. Que elas fossem alegres, animadas, que elas se agitassem, que elas celebrassem, que elas tivessem uma vida graciosa em Cristo. Era a intencionalidade. Essa era a chave do louvor com as crianças. Mas para o nosso coração, para nós adultos, a gente precisa entender que o louvor, ele fala de outra coisa, ele fala de oração, ele fala de afirmações que falamos para o Senhor, ele fala de verdades que trazemos e precisamos internalizar no nosso coração. Qual é a intencionalidade? Qual é a chave da sua adoração? Qual é a chave de você estar agora sentado me ouvindo falar? Qual é a chave de você servir a Deus em algum ministério? E você ser chamado de garçonete na distribuição de tortas? Qual é a chave? O que é que você faz aquilo que você faz? Por que é que você vem aqui num dia da semana para melhorar a rampa? Para servir a vida de uma pessoa da igreja? Por que você faz aquilo que você faz? Então não confunda a sua atividade.
Não é apenas sobre pagar contas, não é apenas sobreviver a mais uma semana, não é sobre estar correndo sem rumo, mas é sobre correr para alcançar o prêmio celestial. Segundo ponto, e esse, na verdade, vou falar desse segundo ponto até o final da mensagem. Diz que Jesus, ele é a chave em ação. Quando a minha mensagem estava pronta, eu tinha outros tópicos. E você vai reparar que eu estou totalmente fora de um padrão que eu uso de mensagem normalmente. Eu sempre pego um texto, faço a exegese do texto e aplico. Reparou que eu nem li a Bíblia ainda, né? É intencional. E a mensagem estava pronta. E eu li a mensagem, achei legal, mas falei, não está intencional. Ela está casual, ela está normal, está dentro do padrão que eu sempre utilizei. E eu queria algo que saísse do normal. E orando, falando, Deus, o que eu faço? Eu senti apenas uma pergunta no meu coração. Quem foi a pessoa mais intencional que existiu? Eu falei, essa é fácil responder. É Jesus. Então fala sobre ele. Então vamos falar para Jesus, que é a chave em ação. Eu ia falar sobre Neemias, que foi extremamente intencional na reconstrução dos muros. Eu poderia falar sobre Esdras, que foi intencional em reescrever 1ª e 2ª Crônicas, que é um resumo de 1 Samuel, e 2ª Crônicas, um resumo de 2 Samuel. Foi intencional a resgatar a espiritualidade. Eu podia falar de Daniel, de José, de qualquer um desses elementos, esses personagens que estavam aqui representados, que foram intencionais. Mas eu quero falar do mais intencional de todos. Se queremos entender que o que é viver com a chave da intencionalidade na mão, a chave que nos destrava para viver o propósito eterno, para que possamos entender que cada passo dado precisa ser dado com intenção na ação, precisamos olhar para Jesus. Precisamos entender sobre como Jesus deu cada passo que deu. Por que Jesus deu cada passo que deu? Ele não apenas usou a chave da intencionalidade, ele é a chave da intencionalidade. Cada passo, cada palavra, cada milagre, cada porta se abrindo, cada porta se fechando, era Jesus Cristo trazendo o reino dos céus na terra. Porque a intenção dele é que o reino se estabeleça na terra. Ele não apenas usou a chave, Jesus era a chave. Então, 4 características, 4 intencionalidades para você nessa manhã. A primeira é intencionalidade nas pessoas. Quem são as pessoas que estão se relacionando com você? Você acha que é aleatório? Quando você olha para esse quadro aqui, você tem a missão da nossa igreja: discipular pessoas, cultivar comunhão profunda e promover vidas transformadas em Jesus. Nossa missão. Visão: transformar vidas em cada família para multiplicar discípulos de Cristo. Visão: discipular o quê? Pessoas. Comunhão profunda fala sobre pessoas. Transformar vidas em cada família. Família fala sobre pessoas. Multiplicar discípulos. Discípulos são? A intencionalidade na ação faz ou precisa fazer com que eu e você olhamos para cada pessoa que passa na sua vida e você coloca a intenção na vida daquela pessoa. As pessoas que passam pela sua vida, elas não são aleatórias. É necessário enxergar com intencionalidade cada vida que passa por você. Porque, adivinha, você é uma parte da chave daquele que veio para trazer o céu à terra. Você é parte da chave da intencionalidade de Cristo na vida das pessoas. Amém? Amém? Aleluia! Jesus vivia com clareza de missão inabalável. Em João 6,38 ele declara: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele tinha uma visão clara.
Não é sobre a minha vontade, não é sobre os meus próprios desejos. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Por entender que a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, eu vou entender que aquele que me enviou vai colocar pessoas na minha frente, no meu caminho, e pela intencionalidade eu vou transformar a vida de cada pessoa. Ele não era uma pessoa casual. Ah, tá vendo alguém ali, vai passar aqui na minha frente, deixa eu ver se eu vou curar. Ah, deixa eu ver se eu vou andar sobre as águas para encontrar com os meus discípulos no barquinho. Deixa eu ver se... Não, ele sabia intencionalmente sobre cada aspecto da sua jornada. Porque ele tinha um senso de propósito, de clareza e direção, de que a vontade que ele tinha que estabelecer na terra era a vontade do Pai. Não é sobre ser alguém casual, levado pelas circunstâncias. Ele também não era condicional, esperando a tempestade passar para eu andar sobre as águas. Senhor Jesus, Senhor Deus, eu sei que nessa parte aqui do projeto, o Senhor tem para mim que eu ande sobre as águas, eu sei disso. Só que, olha essa tempestade. Tá doido, não vai dar não. Diminui aí um pouquinho, aí o cenário sendo mais favorável, eu vou andar sobre as águas. Deus, eu até sabia que eu ia curar pessoas. Eu até sabia que eu ia expulsar demônios. Mas esse cara aqui que tem uma legião de demônios, tira uns 50 pelo menos. Deixa o cenário um pouquinho mais favorável. É assim? Lógico que não. Ele não era casual, ele não era condicional, ele tinha um norte, uma bússola divina que guiava tudo. Jesus nunca acordou se perguntando qual era o plano do dia, porque ele já sabia que o plano era seguir a ordem do Pai. A pergunta para nós não é apenas o que eu estou fazendo, mas a pergunta é, eu sei por quem eu estou fazendo? Porque você até pode ser um líder de GR. Você até pode estar produzindo um bom GR. Mas se você não estiver fazendo por quem ou por Cristo, está errado. Alguns anos atrás, eu tive um ministério de adolescentes. Na época dos bancos, eles ocupavam os 5 primeiros bancos. Eram mais ou menos uns 80 adolescentes. Quem lembra dessa época? Vitório, Thales, Douglas, Lucas, Danilo, eles eram adolescentes dessa época. A gente ocupava os 5 primeiros bancos aqui. Essa história me traz muita vergonha para o meu coração. Porque Deus me tomou esse ministério. Porque eu amava mais o ministério do que eu amava o dono do ministério. Eu amava mais os meus adolescentes, eu amava mais o tempo que eu estava com ele do que eu amava o tempo que eu deveria passar com Deus. E não é que eu não passava tempo com Deus. Eu tinha minha vida devocional, eu tinha minha seriedade com o Senhor, mas eu gostava mais do meu tempo com os adolescentes do que com o dono do ministério de adolescentes. Então não é sobre o que eu estou fazendo, o mais importante é para quem você está fazendo. Faz sentido? Isso é intencionalidade, é saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, mas principalmente por quem eu estou fazendo. É colocar intencionalidade, estou fazendo isso por Jesus, para Jesus. Segundo a intencionalidade de Jesus, além do por que estamos fazendo, agora é o quem. Jesus não via multidões, Jesus via pessoas. Já parou para perceber isso? Reflete. Pensa nas várias histórias. Pensa em Jesus lidando com a mulher samaritana. A relação de Jesus na conversa com a mulher samaritana era com uma mulher. Sim ou não? A conversa era ao redor do tanque de Jacó. Uma pessoa. Jesus intencionalmente,
ele decide, João capítulo 4 diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Ele não estava preocupado com a multidão que ele alcançaria em Samaria. Ele estava preocupado com uma mulher que ele encontraria no caminho para Samaria. Porque Jesus não vê multidão, ele vê pessoas. Jesus não vê a multidão para ser liberta, ele vê a pessoa que precisa ser liberta. Jesus, enquanto caminha para ressuscitar a filha de Jairo, no caminho ele é cercado e tocado por uma multidão, mas uma mulher toca em suas vestes, na época era um cordãozinho, ela toca na parte menos significativa das vestes de Jesus, e ele diz, alguém me tocou, porque ele não está preocupado com uma multidão que o toca, ele está preocupado com uma pessoa intencional que ele quer mudar a história. Porque Jesus não é casual nem condicional, ele é intencional. Não era o desvio geográfico passar por Samaria, era um encontro divinamente agendado. Jesus mudou o roteiro para encontrar uma pessoa. E essa mulher samaritana não é a única. Vamos olhar para Zaqueu, Lucas 19, no meio da multidão, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce. Porque hoje eu vou repousar, me alimentar, dormir na sua casa. Mas Jesus, mas e toda essa multidão, você vai olhar para esse publicano pecador, aquele judeu traidor que se alinha a Roma para cobrar impostos romanos sobre o seu próprio povo. Jesus não olha para a multidão, ele olha para uma pessoa. Ele é intencional. Ele sabia que ele precisava passar ali, porque naquele caminho, naquela jornada, naquela rua, naquela avenida, naquela rodovia, pessoas passam pela nossa vida e essas pessoas estão orando a Deus, pedindo uma intervenção divina. E a resposta, na maioria dos casos, será você. Nós somos a resposta. Ontem eu estava sentado aqui, 4 adolescentes, depois do tempo que eu tive com eles, a gente estava tendo um tempo de perguntas e respostas. E depois acabou esse tempo, eles vieram me fazer outras perguntas que não estavam no cronograma. E eu falei com eles que o mundo precisa de uma resposta, e a resposta não é o lado político, não é esse lado político, tampouco o outro lado político. A resposta do mundo é a igreja. Vocês não entenderam? A resposta do mundo é a igreja de Jesus. A igreja é a resposta, porque somente a igreja é aquela que carrega a mensagem que muda a história, que transforma as vidas, que restaura casamento, que muda, que cura, que transforma. Somente a igreja é a portadora da mensagem que transforma. Quem é a igreja? Levanta a mão. Quem é a resposta? Você é a resposta do mundo. A partir da mensagem que você carrega. Se você tiver intencionalidade na sua ação, você é a resposta que o mundo precisa. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque você é a resposta. Nós somos a resposta para esse mundo mau. Quando estivermos em posse da mensagem que liberta, em posse da mensagem que restaura, nós somos a resposta para a honra e glória do nome de Jesus. Para Jesus não existiam interrupções, apenas encontros divinamente agendados. Os encontros que passaram no caminho de Jesus, quando Jesus está indo ressuscitar a filha de Jairo. Não é uma interrupção no caminho na agenda, é um encontro que já estava divinamente agendado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, aquele que nada impedirá o seu propósito.
A vida intencional nos chama para parar de correr e começar a enxergar. Eu sou muito acelerado. Sim ou não? Antes de ontem, na verdade, antes de falar sobre ontem, eu tenho uma cunhada que também é muito acelerada. Na verdade, as minhas duas cunhadas, por parte da minha esposa, são muito aceleradas. E a gente conversando, uma delas disse para mim, você é muito acelerado. Eu não estou conseguindo te acompanhar. Eu falei, agora acabou minha vida. Na minha cabeça, na construção, no desenvolvimento da igreja, eu tinha convicção que eu estava indo em slow motion. E aí essa pessoa que é acelerada falou, eu não estou conseguindo te acompanhar. Eu falei, eu vou de ré agora, vou andar para trás. E aí ontem, na oração do monte, chegamos, desci do carro e meu coração já era entrar no lugar, escolher um ambiente para a gente fazer a oração, pensar, já ver, éramos 14 pessoas, onde vai caber todo mundo e tudo. E na hora que eu fui com meu ímpeto entrar, eu vi que a santinha estava subindo o paralelepípedo. E andando aquele terreno irregular. Aí eu já tinha dado uns 2 passos para frente, eu dei 2 passos para trás. Você lembra disso? Estendi a mão para ela e fui andando no ritmo dela. Sabe o que eu aprendi? Que enquanto eu andava no ritmo dela, eu tinha muito mais tempo para enxergar as coisas à minha volta. Quem anda acelerado não consegue enxergar o que está à volta. A importância de ir devagar, né, Marquinhos? O Marquinhos falou isso comigo ontem. Cara, não está dando. Tira o pé do acelerador, está muito rápido. Lembra daquela sua mensagem? Volta lá. É sobre isso. É sobre ser intencional. É sobre, eu quero chegar no destino final, mas eu quero chegar junto com vocês, no tempo de cada um, respeitando os processos. Porque mais importante do que vamos fazer é sobre quem. A vida intencional nos chama para parar de correr e começar a enxergar quem Deus está colocando no seu caminho hoje. Quem você está com a chave na mão, pronto para abrir uma porta de graça sobre a vida dessa pessoa. Mas se você estiver como eu, correndo acelerado, você não consegue nem perceber que a chave está na sua mão e assim ela não vai abrir, você tem que virar, ver se é esse lado. Calma. Calma. Começa a enxergar. Começa a discernir, começa a pensar sobre o que Deus tem colocado nas suas mãos e haja com intencionalidade. Terceira intencionalidade, o tempo, ou o quando. Jesus era mestre em gerir o seu tempo e energia. Eu aprendi muito com a Tia Biga ontem. Enquanto ela andava, e eu confesso, Tia Biga, tinha hora que eu queria, vem cá, deixa eu pegar você no colo, vamos embora logo. Calma. Eu vou pegar ela, vou colocar no colo, eu vou chegar mais rápido, sim ou não? Sim ou não? Mas vou gastar mais energia, sim ou não? Calma. Jesus é o mestre do tempo. Jesus é o mestre do quando. Ele se retirava intencionalmente. Em Marcos 1:35, lemos que de madrugada ele se retirava para um lugar deserto para orar. Ele sabia que para agir com poder, precisava se recarregar de propósito. Ele agia no tempo certo. Várias vezes Jesus disse, a minha hora ainda não chegou. Sim ou não? A minha hora ainda não chegou, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu ou sol, depende da sua versão. Olha essa frase, Jesus não se apressava pela ansiedade dos outros, mas se movia no tempo perfeito de Deus. Está andando com gente ansiosa? Está ficando ansioso porque o outro é ansioso? Para. Desacelera. Respira.
Jesus não era guiado por um relógio, mas por um propósito. Jesus dominava a sua agenda porque ele conhecia a sua missão. Se você não tiver o seu senso de propósito, se você não tiver o seu senso de missão, você vai ser governado pela sua agenda e não ao contrário. A minha agenda não me governa, eu governo a minha agenda, porque a minha agenda está submetida à minha missão. Amém? A sua agenda está submetida à sua missão, sim ou não? Então não deixe que o seu trabalho atrapalhe a sua missão. Não deixe que os seus filhos atrapalhem a sua missão. Submeta a sua agenda, submeta o seu dia, submeta o seu horário, submeta o seu trabalho à sua missão. A sua missão é fazer a vontade do Pai. A intencionalidade nos ensina a dizer não. Não ao que é urgente. Não ao que é sem importância. Mas podemos dizer sim àquilo que é eterno. Intencionalidade na ação é dizer não a qualquer outra coisa que não seja um sim para aquilo que é eterno. Se é eterno, é sim. Se não é eterno, talvez. Pensa muito bem. Quarta intencionalidade, a intencionalidade no sacrifício. O para quê? Diz para mim, para que Jesus veio na terra? Para morrer na cruz e nos salvar. Sim ou não? O que mais? Estabelecer o reino? Sim ou não? Curar pessoas? Sim ou não? Libertar os cativos, os oprimidos? Sim ou não? O ato final da intencionalidade de Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz algo poderoso. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Vamos lá. Completando-se os dias que Jesus estava se preparando para ser assunto aos céus, para subir aos céus. Chegando esse recorte, completando-se esses dias na agenda, em que ele se preparava para ir para o céu, ele entendeu que era necessário ir para Jerusalém. Você entendeu? O propósito de Jesus era voltar para o céu. Mas para voltar para o céu, Jesus tinha que terminar a sua missão, que era morrer na cruz, por mim e por você. Porque o lugar dele não é nessa terra. O lugar dele é e será eternamente assentado em um alto e sublime trono de glória. E lá ele permanecerá eternamente. Mas até ele chegar a sentar nesse trono, ele precisava passar pela cruz. A cruz não foi um acidente no percurso. A cruz foi o destino intencional do amor de Jesus. A cruz não foi um acidente de percurso. A cruz foi o destino intencional da mais perfeita manifestação de amor por mim e por você. O ato intencional de Jesus é a cruz. Ele firmou o seu rosto para ir a Jerusalém. Ele sabia que a chave da salvação da humanidade passava por uma porta, a porta da cruz do Calvário. Para concluir, eu quero te dizer, Jesus, ele não tropeçou na cruz. A cruz não foi um intempérie no meio do caminho. A cruz era parte da missão para o cumprimento do propósito. Esse é o nível máximo de intencionalidade. Viver e morrer por um propósito que é maior do que a sua própria vida. Quer saber se você está vivendo a intencionalidade na ação? Viva por algo maior do que você. Você foi chamado por Deus para fazer algo poderoso e grandioso. Obras maiores que estas farão. Está na Bíblia isso? Eu não sei a referência, sou péssima em referência. Mas está na Bíblia. Obras maiores farão. Palavras do próprio Cristo. Para mim e para você.
Mas para você ser alguém que vai ser utilizado por Jesus para fazer obras maiores, você precisa viver uma intencionalidade na ação em que a sua ação é fazer algo maior do que você mesmo. A porta da frente da sua vida, ela está trancada. Imagina a situação comigo. A sua porta da frente está trancada. Do outro lado da porta está o propósito. A missão é viver uma vida abundante que Cristo prometeu. Amém? Deus prometeu que em mim vocês tenham uma vida, e uma vida abundante. Mas tem uma porta nesse caminho. Tem uma porta aí. A missão é passar pela porta. A verdade é que para passar pela porta é chegado o tempo de parar, de admirar a porta. Para de admirar a porta, para de imaginar o que tem atrás da porta, para de imaginar como vai ser a sua vida plena e abundante, a vida que te espera atrás da porta. Chega de esperar alguém abrir a porta para você, porque o Senhor Jesus já entregou a você a chave da intencionalidade, a única chave que abre a porta para você viver o seu propósito de uma vida plena e abundante. Amém? Você entendeu? Você está entendendo que a vida que Deus tem para você está atrás de uma porta, mas você precisa abrir essa porta. Pegue a chave da intencionalidade, gire essa porta, gire essa chave, essa tranca com coragem. Não espere mais cenários favoráveis. Transforme os cenários. Entre na história que Deus escreveu para você construir. A verdade é que no nome de Jesus, nós iremos viver, queremos ser uma igreja, construir uma igreja que não está mais debaixo da história. Nós seremos a igreja que debaixo do propósito revelado por Deus a nós vamos construir a história. Fica de pé no seu lugar. A chave da porta. A chave da porta está na minha e na sua mão. A verdade é que nós precisamos hoje decidir segurar essa chave ou não. O Senhor Jesus tem para você uma vida plena e uma vida abundante atrás da porta. Mas você precisa, com coragem, pegar a chave e viver uma vida intencional para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Começa a conversar com Deus sobre o que você ouviu hoje. Conversa com Ele, começa a perguntar a Deus o que diz para mim essa história, o que diz para mim essa mensagem. O que diz para mim essa série de mensagens sobre os valores da nossa igreja. Começa a conversar com Deus sobre como isso conta a sua história. Como essas mensagens se relacionam com a sua história. Enquanto nos preparamos para cantar a última música, eu quero que você prepare o seu coração para adorar ao Senhor. Em espírito e em verdade. A música que nós vamos cantar diz que em espírito e em verdade adoramos ao Senhor. Faça dessa música a sua canção nessa manhã. Há uma canção em que você entende que a verdade do Evangelho é a chave para destravar mentiras que você tem acreditado. Eu não sei como você vem aqui nessa manhã, eu não sei como essa mensagem te alcança, mas eu sei que há um Deus que quer alcançar a sua vida nessa manhã e te transformar. E eu nem estou falando de salvação, estou falando de transformação dentro do seu lar. Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos porque o Senhor merece. Não te louvamos, não te amamos pelas suas mãos, mas pela tua face, a face do Deus Criador. Cria em nós, Senhor, um coração novo. Renova no Senhor o nosso espírito em um espírito inabalável. Nos faz entender que a intencionalidade na nossa ação, ela vai ser vivida e expressa quando entendermos que a chave da intencionalidade é a vida do Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor, a espelhar as nossas vidas na tua vida.
Ensina-nos a enxergar o porquê, o quem, o quando, o como. A perceber que o Senhor é o Rei de todo o universo. Aquele que tem o forte desejo de manifestar o reino na terra. E nós somos aqueles chamados pelo Senhor para colaborar com isso. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.